As fintechs, que são startups focadas em serviços financeiros, têm multiplicado o número de clientes nos últimos tempos. A proposta é de oferecer serviços de qualidade a custos menores que os bancos tradicionais. Mas nessa sexta-feira, o setor passou pela sua primeira prova de fogo. Foi anunciada a quebra de um banco parceiro de uma das fintechs mais conhecidas do país, a Neon. Vamos ver o que aconteceu. Foi decretada nesta sexta-feira a liquidação extrajudicial do Banco Neon. De acordo com o Banco Central, a liquidação aconteceu por dois motivos principais: comprometimento da situação econômico-financeira do banco, que tem patrimônio líquido negativo, e violações às normas legais, incluindo falhas no controle e monitoramento de operações de PLD, prevenção à lavagem de dinheiro, e FT, que é o financiamento ao terrorismo. Os valores depositados por clientes em conta corrente, poupança e investimentos como CDBs contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, mas a garantia se limita a R$ 250 mil por conta e por CPF. Segundo o Banco Central, todos os depósitos de clientes serão cobertos pelo FGC, porque nenhum deles passa desse limite de R$ 250 mil. Em relação às aplicações em CDBs, o Banco Central estima que só 38% do valor aplicado pelos investidores da instituição serão cobertos pelo Fundo Garantidor, já que a maior parte dos investimentos ultrapassa os R$ 250 mil. Depois de identificar os clientes e investidores, os valores serão reembolsados pelo FGC em um prazo de 7 a 10 dias, segundo o Banco Central. A principal atividade do Banco Neon é o financiamento a pequenas e médias empresas, com mais de R$ 200 milhões em ativos e uma carteira de crédito de R$ 100 milhões. O banco é parceiro da fintech Neon Pagamentos, que não foi afetada pela liquidação. Mas como fintech e banco eram parceiros, operações da fintech que se comunicavam com a operação do Banco Neon foram afetadas. Por isso, transferências bancárias, recarga de celular e pagamento com cartão de crédito estão temporariamente suspensas. Os cerca de 600 mil clientes da fintech podem sacar valores de suas contas em caixas eletrônicos da rede 24 horas a qualquer momento. A fintech enviou um e-mail aos clientes para destacar que o Banco Neon e a Neon Pagamentos são empresas distintas. A nota diz: apesar de termos o mesmo nome, somos empresas diferentes, com sócios e administradores independentes. Portanto, sua conta continua ativa e em breve você poderá voltar a usá-la normalmente. Em entrevista por Skype, o fundador da fintech Neon Pagamentos, Pedro Conrad, lamentou ter cedido o nome Neon ao Banco Neon, que antes da parceria era chamado de Banco Potencial. Se o Banco Potencial continuasse se chamando Banco Potencial e a Neon Pagamentos, ia ficar muito mais fácil de explicar isso. A gente achou que ter o mesmo nome seria uma facilidade a mais para o nosso cliente, né? Tudo é Neon e para ele fica mais fácil o entendimento. A gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer com o banco parceiro. Pedro também ressaltou que o próprio Banco Central mencionou em todas as notas divulgadas que a Neon Pagamentos é uma empresa diferente do Banco Neon. Podem ficar totalmente tranquilos. As contas que eram abertas através da Neon Pagamentos, no aplicativo Neon, eram contas de pagamento, que ficam segregadas no balanço de qualquer banco. Ela não faz parte da massa falida de um banco, por exemplo, que entrou em intervenção. Esse era separado. Então, os clientes que estão com cartão Neon, eles podem ir a qualquer caixa 24 horas, podem usar o cartão do débito e sacar o dinheiro deles, caso eles queiram retirar o dinheiro da conta. A gente não vai impedi-los disso. A fintech tinha acabado de receber um grande aporte de investidores no valor total de R$ 72 milhões na quinta-feira. A empresa disse que já está buscando outro banco parceiro para continuar suas operações. Como fica a situação dos clientes? E os desafios para as empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros? Para falar sobre isso, a gente recebe a professora Rina Pereira, que é professora de finanças do IBMEC aqui de São Paulo, e José Prado, que é diretor-presidente da Conexão Fintech, instituição que busca fomentar as empresas de tecnologia financeira no país. Rina, começo contigo. Os sócios do Banco Neon, que foi interditado pelo Banco Central, até com suspeitas aí de financiamento ao terrorismo, lavagem de dinheiro, também são sócios, não na mesma proporção, da fintech Pagamentos Neon S.A. Quando você é sócio de um banco, a sua riqueza pessoal pode ser afetada quando você é diretor estatutário ou sócio de um banco? E se sim,
como isso pode impactar a Neon Pagamentos? Bom, eles têm só 20% da participação, né, na Neon. E claro que vai impactar sim. O detalhe maior é o seguinte, eles não tinham, o tanto que a holding, que eles mandaram ontem com um aporte de 72 milhões que eles conseguiram ontem, até um 100 de eles conseguiram um aporte muito grande, eles mandaram tudo para uma holding americana. Um termo que eu vou pedir É lógico. Uma holding é uma empresa no qual... Mas não foi esse, foi o outro. A holding é uma empresa. Eles conseguiram... A Série A. A Série A. O que é uma Série A? A Série A, toda vez que você faz uma captação muito grande, a Série A vai de 2 até 20 milhões de reais que você faz esse levantamento em dinheiro. E eles conseguiram um levantamento muito grande. Com isso, eles passaram o quê? Todo o programa, toda a direção para essa holding inglesa. Com isso, claro, eles conseguem proteger uma parte do patrimônio deles. Porém, isso também não é certeza e vai afetar com certeza a Neon Pagamentos. Por causa dos acionistas, né? Porque eles fazem parte do acionista, mas eles não são acionistas majoritários. Mas que podem ser impactados, eles podem. Agora, José, as fintechs fazem um trabalho fundamental, que é dar concorrência e melhorar a qualidade de serviços, trazer competição. A gente sabe que banco, ainda que tenham muitos bancos no país, 5, sendo 2 do governo, você pode considerar assim, então sobram 3, respondem por mais de 80% das contas bancárias. Esse tipo de evento, você entende que pode prejudicar as fintechs? Aí eu não estou falando só da Neon Pagamentos, e sim do meio de fintechs como um todo. Acho que, claro, um evento como esse afeta a imagem do setor como um todo, né? A gente viveu aí uma semana que a gente estava indo para o céu, com nova regulamentação de crédito, que busca dar mais acesso. Tivemos IPO de bancos digitais. Tivemos o próprio aporte do Neon Pagamentos, que fez esse ano, a gente acabou de bater com esse aporte, R$1 bilhão investidos em fintechs no Brasil, o dobro do ano passado, no total do ano passado. Só que vem uma notícia dessa que afeta a imagem, gera uma dúvida nos clientes, até pelo nome ser parecido, né? Então gera uma dúvida, será que eu estou seguro? Isso só faz a gente despertar mais uma vez o quê? Olhe sempre, não importa onde você vai pôr o seu dinheiro, sempre que contratar um serviço, olhe sempre com o regulador, olhe sempre que a instituição está atrás. Mas isso ainda mostra uma dependência muito grande das fintechs, apesar da revolução, de estarem atreladas a instituições tradicionais. Olha só, a Associação Brasileira de Fintechs divulgou uma nota sobre a quebra do Banco Neon. A entidade ressaltou que a liquidação extrajudicial não recaiu sobre a fintech Neon Pagamentos, e sim sobre o Banco Neon, antigo Banco Potencial, com o qual a fintech tem acordos operacionais. A BFintex disse que tem expectativa de que a situação do banco seja esclarecida, preservando os direitos e a tranquilidade dos clientes da fintech Neon Pagamentos. A associação disse ainda que tem 463 associados e preza pelas boas práticas de mercado e que o mercado brasileiro de fintechs encontra-se em ascensão e que o setor segue oferecendo serviços financeiros para a população de forma segura e estável. Essa é a nota da BFintech. Faltou, acho que eles mencionarem, né, que os sócios, uma parte, né, não são todos, deixar isso bem claro. O Banco Central deixou bem claro que a Neon Pagamentos é um CNPJ, o Banco Neon é outro, mas que tem sócios que se comunicam. Então, essa questão legal que você comentou. Agora, olhando para as fintechs, como eu disse, são muito importantes para o desenvolvimento do país, para a concorrência, para baixar spread bancário, para serviços melhores. Você acha que falta regulação? Tem muitas fintechs, né? Tem 463 associados. A gente pode ver outras quebrarem. Quais são os principais pontos de atenção de quem tem uma fintech ou de quem é cliente de uma fintech? Bom, eu acho que o principal ponto é realmente o que o Prado falou. Eu acho que você entender, olhar, ver como ela funciona, mas eu acho que o principal vai correr um risco muito grande. Eu acho que todas elas vão realmente ficar muito dependentes. Até hoje, uma das fintechs que abriu capital essa semana caiu 4,39% hoje das ações. Então, qual o risco... fintech? A Banco Inter. Hoje, para falar a verdade, que tem e fez um IPO, que trabalha como banco digital. Então, gera um pouco dessa instabilidade. Apesar de não ser
totalmente, o digital então vai cair. Não, eu acho que a gente tem que se controlar e sim pesquisar, olhar um pouco mais. E eu acredito que a regulamentação ainda é muito pouco. O Banco Central soltou poucas leis e poucas regulamentações sobre alguns segmentos financeiros no país. Fintechs, cooperativas, as cooperativas de crédito, as fintechs de crédito. E aí, José, nessa linha, você que está desde o começo das fintechs, da consultoria para fintechs, o que pode ser feito? Para você, a regulação que evita isso? Quais são os pontos de atenção, fazendo mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz para a Rina? Bom, eu acho que, primeiro, assim, o Banco Central do Brasil tem uma postura ótima, que a gente vê no mundo, um diferencial desde criptomoedas, estou olhando, não sair regulando sem necessidade. Acabou de fazer uma regulamentação de crédito para agilizar e melhorar isso. Para as fintechs de crédito, regulamentar as fintechs de crédito. Falamos aqui no Conta Corrente, foi ótimo, e essas fintechs são importantíssimas. Continuando. E fica claro que assim, eles fizeram essa regulamentação justamente para ajudar a não acontecer casos como esse, apesar de ser outra vertical do setor de crédito, não de conta corrente. Mas o Banco Central está olhando e está preparando várias regulamentações com bons olhos. Eu acho que o que a gente pode tirar aqui o regulador está olhando. Isso é até um bom sinal. Então, a gente está vendo esse boom de fintechs, mas agora a gente sabe que o regulador está olhando e não vai deixar, talvez, algo pior acontecer. Então, foi uma proatividade. Então, você acredita que a regulação pode, sim, ajudar as fintechs? Claro. Agora, voltando para a professora Rina. Rina, quando a gente fala do FGC, muitas vezes a gente fala assim, olha, você pode investir em banco médio, em banco pequeno. O Banco Neon era um deles. A gente viu que 100% dos depósitos na matéria que a Priscila fez vão ser cobertos, e dos CDBs, se eu não me engano, 38%. O FGC é uma união de bancos. Tem chance do FGC quebrar? Eu acredito que não. Porque realmente, como o Banco Central está regulando, está olhando, eu acho que ainda não. Mas fica um alerta, eu acredito, porque o valor até 250 mil, apesar de ser um valor alto, e numa fintech como a Neon, 600 mil pessoas, é um fator preocupante. O Banco Central realmente tem os olhos muito atentos em relação a isso. O FGC, assim, no caso particular, Neon não deve ter problema. Sim. Claro que se bancos grandes quebrarem, sim, lembrando que o FGC é um órgão de bancos, ele não é dependente do governo. Agora, falando para fintechs, assim, é muito difícil. O caso da Neon Pagamentos foi um caso que chamou atenção, ela se destacou muito. Porque é muito difícil você concorrer diretamente de um banco, não ter o banco parceiro. A gente viu aí o Pedro lamentando usar o mesmo nome, mas que também tinha um lado positivo no começo. As fintechs estão enfrentando dificuldades. Qual que é a maior dificuldade para uma fintech, já que tem tantas no país? Olha, é difícil falar a maior. Acho que é um setor que está crescendo, o pessoal está empreendendo, mas existem diversas dificuldades, como qualquer empreendedorismo no Brasil. As três maiores dificuldades. Eu acho que sempre a regulamentação é um dos maiores desafios. Existe um desafio também de investimento, apesar do investimento estar crescendo, a gente poderia ver mais no Brasil. E existe, claro, essa brecha de você conseguir depender um pouco dos bancos ainda. Então, talvez, se o Brasil liberasse talvez um pouco mais, por exemplo, o próprio Banco Neon, um exemplo que ferrou foi o banco atrás, O que atrapalhou ele foi o banco atrás. José, Rina, obrigado pela participação aqui no Conta Corrente e até a próxima.